A história desse gibi, pessoal, é um negócio bem interessante, porque ele surgiu, na realidade, a ideia foi do editor da Dark Horse. Isso aí, eles contam nas várias histórias, nos textos aqui, prefácios e tudo mais, em que estão inseridos aqui nesse encadernado. Então tem no prefácio e no pós-fácio. O prefácio é do autor, do escritor, do primeiro confronto, do primeiro embate, que eu já falei, inclusive, aqui naquela live, naquele momento da live do Batman, dos crossovers do Batman, que esse era disparado um dos melhores crossovers do Batman com outros personagens de outras editoras. Para mim, só perde pro Batman Planetary, tá? Então já fica desde já. E pessoal, eu já vou pedindo logo o seguinte, né? Eu tô aqui tão ansioso aqui em compartilhar aqui com vocês aqui os bi novo que eu comprei e tudo mais, que eu já tava me esquecendo de pedir, né? Obviamente, já chegar logo chegando. Dedo no like, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito, e já ativa logo o sino para receber notificações de lives e conteúdo bacanudo, que nem esse aqui que eu tô trazendo para vocês. Bacanudo, ou poderia também dizer aqui na nossa região, pai d'égua, né? Meus amigos, as capas, tudo nessa primeira minissérie, sem brincadeira, merecia, sinceramente, é digna de nota. A começar pelo próprio escritor. Dave Gibbons, que ganhou tudo que tinha que ganhar com Watchmen, né, fazendo capas, fazendo arte, e trabalhando com diversos artistas renomados, tá, dos quadrinhos americanos. E ele começa aqui brincando, né, sobre a situação dos crossovers, o que é que leva a gente, né, nerd, a gostar tanto desses combates, dessas coisas imaginárias aí, já que a gente sabe, né, que geralmente nos crossovers nada é canônico, né, mas essa minissérie, a primeira, escrita pelo Dave Gibbons, sinceramente, ela é digna de nota em tudo. Desde o escritor, a arte, sinceramente, espetacular. Aqui o Andy fez o lápis, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não me engano é isso, o Andy fez o lápis, é isso mesmo, o Andy Kubert fez os desenhos e o Adam Kubert fez a arte final. A arte final é essa, meus amigos, que foi premiada, ganhou o Eisner quando ela foi lançada, o início da produção dela foi em 91, ela foi lançada em 92 e concluída em 92, e ainda em 92 ela foi premiada já como melhor arte final do Adam Kubert. Sherilyn Van Valkenburg nas cores e Arthur Suidan capa. As capas do Suidan, meus amigos, por si só, já merecem a devida referência. Um espetáculo visual. Como eu falei para vocês, a ideia inicial, pessoal, em 91 surgiu do editor da Dark Horse, que convidou, né, ofereceu pro pessoal da DC, por que a gente não bota aí o Predador para encontrar o Batman, né? Já fizemos aqui, já começaram a idealizar também o encontro do Predador com outros personagens e tudo. E o pessoal da DC não titubeou muito em dizer sim. Até mesmo porque, uma das coisas curiosas aqui, que deixa eu mostrar aqui, enquanto eu tô falando para vocês, mostrar pra vocês aqui contemplarem a capa. Enquanto do Suidan, enquanto o pessoal assim, geralmente em crossover, né, pessoal? Já falei aqui sobre alguns crossovers interessantes aí no universo dos quadrinhos, principalmente americano, e que mostra assim, geralmente quando vai botar assim, o Super-Homem para enfrentar o Homem-Aranha, não interessa quem é o mais poderoso. As duas empresas, a Marvel e a DC, elas não querem que seus personagens percam a luta, né? Num crossover, o maior embate é quem é que vai perder. Ninguém quer perder. Não é o caso da Dark Horse, que detém os direitos do personagem mais cruel, sanguinário e, por tabela, odiado, né? Todo mundo adora ver os gibis, as histórias do Predador, para ver ele perder no final das contas, né? Então não foi nenhum problema, né? Esse não foi um dos problemas enfrentados pelas duas empresas, já que elas falavam, não, tá tudo tranquilo, o Batman vai ganhar do Predador, ele tem que ganhar. Ele é o herói da história. E que história, pessoal? Seguindo a premissa, tá, simplista, vamos dizer assim, dos filmes, tá? As histórias dos filmes, pessoal, no segundo que a gente vai começar a ter um pouquinho mais de informações, né, que vai agregando mais informações sobre a mitologia e as origens do Predador, né, da raça Oja. E o primeiro, meus amigos, basicamente é a equipe lá do Schwarzenegger sobrevivendo contra um monstro invencível, invisível e sanguinário. É isso, e isso basta, tá? Eles não perdem muito tempo
para inserir ou explicando os motivos, as motivações do Alien surgir na história. E é aqui que a história brilha, né? Pela simplicidade, objetividade do roteiro, a agilidade e a forma como eles conseguem nos prender a história. Aqui, nessa primeira história, eles seguem uma premissa ainda mais simples, mais objetiva, e o Dave Gibbons ele é ainda mais certeiro, né, na forma como ele começa a história. Já que ele não demora muito tempo para apresentar o Alien, né? Já que, levando em consideração que as pessoas já conhecem um pouquinho da história do Batman, ele também não perde muito tempo explicando o contexto aonde está acontecendo. Só sabe que só mostra Gotham numa final de luta de boxes, né? Onde surge um vencedor. E, meus amigos, na primeira, segunda, na terceira página, o Alien já começa a matar gente. O Predador já começa a fazer misura. Então eles não perdem muito tempo, sabe, explicando, elaborando contextos. Ele consegue fazer isso de forma muito sagaz durante a história. Durante a história ele vai entregando os elementos do porquê que está acontecendo, o porquê que o Predador, que, como eu falei para vocês, quando começa a luta de boxe, a partir de que surge um vencedor, né, e a gente vai sabendo o porquê também, o que é que está gerando nos bastidores dessa luta de boxe. Tem muito mais rolando em jogo, tem muito mais coisa rolando em jogo, além do cinturão de melhor pugilista de Gotham. Ou seja, eles vão mostrando nos bastidores, aos poucos, tudo isso. Ao ponto que, obviamente, né, estamos falando de Gotham, a cidade mais criminosa, mais sinistra do universo da DC, e que sempre tem máfia no meio, gangues, e por aí vai. E o submundo está por trás dessa luta de boxe. Ao ponto em que, da feita que o gladiador da noite vence e vai comemorar a sua vitória, ele já recebe a visita do Predador. E aqui, pessoal, um outro grande acerto, assim, eu não sei aqui como é que eles fizeram para colocar as faixas, as indicações etárias, viu? Porque a história tem muito sangue, muita morte. Afinal de contas, é uma história que tem o Predador, né? Então não demora muito, né, após o assassinato do pugilista vencedor, do campeão de boxe, para o Batman aparecer na história. O contexto em que o Batman surge na história, pessoal, por mais que não tenha nenhum compromisso com a cronologia oficial do Batman, já mostra que o Batman tendo um bom relacionamento com o Jim Gordon, ao ponto do Gordon solicitar, né, o auxílio do Batman pelo Bate-Sinal. E já mostra um Batman não tão novato na história, né? Já tem um Batman já experiente, detetive e tudo mais. E ao ponto em que ele chega no local, começa a investigação e ele começa a perceber uma série de coisas estranhas, como, por exemplo, a rapidez com que ocorreu o assassinato e, obviamente, o que foi levado, né? Que foi levado a espinha dorsal e o crânio. Obviamente, também, o Batman, ele inicialmente deduz que, como ele já sabia dos bastidores da luta e tudo mais que tinha, né, membros da máfia ali tentando obter algum tipo de gratificação ou usando a desculpa da luta de boxe como um fator diferencial, né, como um divisor de águas, como uma forma de se demarcar o terreno na luta, né, ele vai em cima justamente da máfia para investigar. Ao ponto em que ele chega, né, interroga todo mundo, só que a investigação dele, em princípio, não dá em nada. Ao ponto em que ele sai do local, né, do covil lá da máfia, tentando encontrar o assassino do pugilista, logo depois ele descobre que o assassino que tinha matado o pugilista chegou no mesmo local que ele, logo depois, e fez o que o Predador faz de melhor, né? Lambança, matou todo mundo. Diante de tudo isso aqui, o Batman já começa a perceber que tem alguma coisa além, né? Além das, talvez o envolvido no crime esteja um pouquinho além da alçada dele. E como eu falei para vocês, o Dave Gibbons ele não perde muito tempo aqui, tá? Explicando o porquê do Predador estar atrás. Então, das coisas, matando as pessoas, ele já mostra inclusive o porquê do Predador já está logo observando o Batman. Ele percebe que o Batman é um perigo iminente e, por tabela, um alvo em potencial.
e já parte pro ataque, né? Ao ponto de matar uma das testemunhas na frente do Batman e da polícia. Enquanto o Batman, né, percebe o processo, né, o modus operandi, que ele sabe que ele está lidando com, na realidade, com um caçador que tem um estrito código de honra, ele automaticamente se oferece como alvo para esse caçador, mesmo não enxergando ele direito. Da feita que ele se oferece, ele fala: pode ficar tranquilo, Gordon, que agora o alvo sou eu. Senhores, aqui fica bem claro também uma coisa que eu achei muito interessante. É um processo que diz assim, que o Batman, sempre existe essa lenda, né, de que dependendo do preparo, do tempo de preparo, o Batman pode enfrentar qualquer um. E aqui fica muito bem claro que o Batman, mais do que nunca, para enfrentar o Predador, ele precisa de tempo. E tempo é justamente algo que ele não tem. Ele não tem tempo aqui para conhecer o seu algoz, para conhecer o vilão. Ele não sabe realmente muito o que fazer. Ele tá voando no escuro, tá, pessoal? Ao tempo que ele continua nas investigações dele, né, achando que talvez esse caçador ainda esteja envolvido com a máfia e tudo mais, ele volta de novo, né, para investigar as interligações da máfia com aquela luta de boxe, e ele encontra o Predador e se enfrentam justamente pra frente do pessoal da máfia. Num confronto, pessoal, em que o Batman escapa fedendo logo no primeiro encontro físico com ele. E que ele não consegue nem enxergar, não sabe de onde é que vem o tiro, de onde vem o ataque. Ele já ia tomar um golpe pelas costas, quando um dos mafiosos salva o Batman com um tiro de escopeta. Logo após isso, o Batman consegue, né, investigando e rastreando, ele consegue justamente encontrar onde é que o monstro, onde é que o Predador está escondido. E o combate entre eles, meus amigos, é algo de espetacular e, por que não dizer, cinematográfico. A arte aqui do Andy Kubert, finalizada pelo Adam, ou melhor, é o Adam finalizado pelo... Não, é o Andy finalizado pelo Adam aqui. É visceral, é brutal. E mostra que nenhum deles aqui, mesmo o Batman, com o estrito código de honra dele, de não matar, de não usar ataques letais, ele esquece desse código, abre mão dele justamente para enfrentar o monstro, jogando inclusive um monte de ferro velho para esmagar o monstro. Senhores, nem com isso ele consegue se livrar do monstro, ao ponto do monstro tá com a vida dele nas mãos. Um breve respiro para nós sermos brindados mais uma vez com a capa de Arthur Suidan. A capa belíssima, pintada. E um outro fato interessante, tá, pessoal? O ano que estava sendo feito, 91, eu acho que já tinha estreado já tinha estreado o Predador 2, mas aqui os irmãos Kubert, eles usaram como referência, eu acho tanto eles quanto o Suidan, eles usaram como referência visual o primeiro Predador. Se vocês compararem aqui com o primeiro Predador, o Predador do filme do Schwarzenegger, cara, a armadura, tudo tá muito, muito, muito fiel ao filme. Senhores, no segundo, quando o Predador vai fazer aqui filé de morcego, o Batman é simplesmente salvo pelo seu Batcarro. E o Batmóvel não apenas atropela o Predador, como cata o Batman e eles saem fugindo, meus amigos. Quando a polícia chega, todos eles já se evadiram. E o Batman, fica interessante a forma como, de novo, Dave Gibbons, ele é um cara, aqui ele tá afiadíssimo aqui no roteiro. Após esse confronto e a polícia constatar que houve o confronto do Batman com o Predador sem saber o resultado dessa batalha, fica literalmente o David Gibbons, ele de novo, né, usando os noticiários, usando os enquadramentos muito similares, inclusive ao que o próprio Frank Miller usou no Cavaleiro das Trevas, né, usando os noticiários em paralelo para conduzir, né, e contar um pouquinho do contexto em que a história está acontecendo. Ele nos mostra a imprensa especulando, ele nos mostra
a polícia tentando investigar sobre o que é que aconteceu, afinal de contas, com o Batman. Em paralelo aqui embaixo, tá, no rodapé da página, nos quadrados aqui, nos quadrinhos de baixo, eles vão nos mostrando um pouquinho do que está acontecendo na mansão Wayne. Então nós vemos aqui a máfia, né, tentando especular, a imprensa especulando, a polícia tentando investigar, saber o que é que está acontecendo aqui. E às vezes, cada página aqui, o Dave Gibbons nos deixa no escuro, literalmente, se a gente saber o que é que está acontecendo. Afinal de contas, o que é que aconteceu com o Batman, né? O quão ferido ele ficou após essa derrota cabal aí para o Predador. Senhores, o que acontece aqui é simplesmente sensacional. Ao ponto em que nós já sabemos que o Predador voltou a atacar a máfia, achando que já se livrou do seu alvo principal, do seu maior inimigo. Então ele acha que literalmente a temporada está aberta para caça. Então ele literalmente sai caçando todas as pessoas dali vamos dizer assim, do ecossistema criminoso de Gotham, e ele vai eliminando um por um. Ao ponto que nós vamos descobrindo também, de novo, sempre no quadrinho final, para a gente saber como é que está o Batman. Senhores, quando nós descobrimos como é que o Batman ficou, ele ficou com uma quantidade. Literalmente quase que ele virou uma múmia de tanta bandagem e tanto remendo que o próprio Alfred Pennyworth teve que fazer. O próprio Alfred falou, olha, teve momentos ali em que eu achei que eu não tinha as minhas capacidades aqui como enfermeiro de guerra, né? Eu achava que estavam acima, quase que eu chamo um médico para me ajudar, para remendar, cicatrizar, fazer bandagem. Então, e ao mesmo tempo que é muito interessante, mostra o Alfred evitando, né? Como o Bruce está parcialmente cego, todo lascado, o Batman pergunta, né? O Bruce pergunta, como é que está a cidade, Alfred? Aí ele falava, não, tá tudo bem, patrão, não tem nada aqui para você não, se preocupe em melhorar. Enquanto isso, o Predador faz a raspa no submundo de Gotham. Sai matando de um por um, acabando com as rivalidades, tá, de Gotham. E chega um determinado momento em que o Predador fala assim, eu já matei todos os bandidos. Quem é que pode agora ser um alvo em potencial? Não demora muito para o próprio Jim Gordon, né? E as autoridades de Gotham, né, entrarem na mira do monstro. E é justamente o que ele faz. Inicialmente ele vai logo e atinge logo o cabeça da cidade. Ele mata o prefeito de Gotham. Enquanto isso, em paralelo, né, Bruce tenta se recuperar da melhor forma possível. Só que cedo ou tarde ele ia acabar ficando sabendo, né, de todas as agruras, né, de todas as misuras que o bendito do Predador está fazendo. E é muito interessante, um determinado momento assim do clímax, que da história, é quando a polícia já está cansada, na realidade, de chamar o Batman sem ele poder vir, já que ele está convalescendo. E é justamente aqui o que acontece, meus amigos. Chega o determinado momento que a polícia desliga o bate-sinal, ou melhor, ela constata que talvez o Batman já esteja até morto. E o Predador dá um grito de guerra, né? Pois ele é o novo senhor de Gotham. Em paralelo a isso, meus amigos, uma última vítima, né, para chancelar de vez aí o domínio do Predador da cidade de Gotham, como eu falei para vocês, ele começa a enxergar o Jim Gordon como um alvo. E não demora muito, inclusive, para ele iniciar a caçada dele. Jim Gordon é salvo, tá? Mas, sabe, escapa fedendo também das garras do Predador, mas não sem o sacrifício de muitos policiais e aliados valorosos da própria equipe dele. Um deles é a assistente dele, a Kadonsky, que se sacrifica, joga ele para fora da casa e pede para ele ir embora, enquanto ela detém o Predador. Enquanto isso, meus amigos, o Batman começa a iniciar aquele processo, como eu falei para vocês, né, de preparo. Como ele sabe que o monstro está além da capacidade humana, ele começa já a desenvolver diversos artefatos, ferramentas. E, senhores, para quem conhece um pouquinho das histórias do Batman, né, já viu ele com algumas armaduras, a armadura dele quando ele enfrenta o Homem-Morcego,
Tem a armadura dele do Cavaleiro das Trevas, quando ele enfrenta o Superman, que foi, né, bastante explorado, inclusive, no próprio filme, né, do Snyder e tudo. Tem a armadura dele que ele enfrenta o Darkseid nos quadrinhos, né? Foi mais recente, acho que ele que tinha utilizado. E, senhores, que belezura é a armadura anti-predador que ele constrói, atendendo finalmente ao chamado da polícia aqui. E ele, obviamente, aparece, né, com aquelas frases de efeito. Sou eu quem ele quer. Que ele que venha me pegar. Última edição, meus amigos. Uma capa fantástica do Arthur Suidan, Predador aqui, filetando aqui o Batmóvel. E partimos, meus amigos, para o que, a meu ver, é o melhor combate de todas as histórias, de todas as sagas e tudo que aconteceram do Batman com o Predador. Essa aqui, para mim, é simplesmente sensacional, pois ele enfrenta o monstro e, inicialmente, a batalha começa no próprio céu da torre da polícia, onde fica o bate-sinal. Fica o bate-sinal ligado e ele manda a polícia ir embora enquanto ele vai ficar sozinho enfrentando o monstro. Então, a batalha, pessoal, visceral. Uma breve... sabe, a arte dos irmãos Kubert aqui. Os enquadramentos, a forma como eles concatenam as cenas de ação e os golpes, cada movimento, te deixa ansioso. Cada movimento, cada ataque do Predador e contra-ataque do Batman, você fica sinceramente assim, embasbacado de ver como é que os irmãos Kubert trabalharam bem. Não à toa ganharam, foram premiados, né? E o Batman literalmente chama o bicho pra porrada, moleque. Luta comigo. Depois de jogar a lança do Predador de volta dele no ombro dele. E, meus amigos, que mega página, bicho. Olha só que os irmãos presente aqui da família Kubert pra gente. Simplesmente espetacular. E como eu falei pra vocês, a batalha começa, né, na torre da polícia, mas ela vai se estendendo pelos céus e telhados de Gotham. E enquanto o Batman, né, tenta a todo momento, mesmo combalido, aquele ainda não estava 100% recuperado, tá, pessoal? Então ele tá usando a armadura também, inclusive para mascarar boa parte das deficiências e cicatrizes e sequelas, né, do último encontro que ele teve com o monstro, né, na batalha anterior. Senhores, o que dizer? Ele usa de novo o Batmóvel, né, para dar uma chacoalhada no monstro. O monstro monta em cima do Batmóvel e ele tenta a todo momento levar o monstro para um lugar onde ele possa causar menos estragos, já que ele não tem muito apreço, né, à vida humana. Então ele consegue levar o monstro, tá, para um local ermo, aonde ele pode tentar enfrentar o monstro realmente usando toda a força sem poder se conter. Senhores, aí ele usa todas as artimanhas, sonar, ele usa os morcegos, ele usa armadilhas que ele montou no local. Ele consegue em determinado momento até mesmo aprisionar o monstro. Só que o monstro também, como todo mundo já pôde ver muito bem nos seus filmes, né, é uma força da natureza também. Ele não desiste, né? Então ele vai enfrentando o monstro, caverna dentro, né, além das armadilhas que ele está fazendo. E a batalha, como eu falei para vocês, ele consegue aprisionar o monstro, inclusive algumas vezes. Só que o monstro não vai, né, nunca se deixar aprisionar. Para quem já viu os filmes sabe que o Predador prefere se matar. Ele tenta, na realidade, se explodir junto com a caverna. Só que o Batman consegue, né, através de um eletrochoque, desativar a bomba. E a batalha prossegue, senhores. Quando você percebe, a armadilha que o Batman tinha levado o Predador descambava justamente dentro da própria Batcaverna. Senhores, aqui nós temos inclusive uma participação especial, inclusive do próprio Alfred. Eu confesso que aqui, quando eu vi o Alfred usando uma carabina
pra Dália do Predador, eu falei assim, acho que agora o Alfred vai. O Predador vai fazer algo que nem o Coringa conseguiu. Matar o Alfred. Só que ele percebe que o Alfred não é digno, vamos dizer assim, da atenção dele e despreza o Alfred. Enquanto isso, o monstro, mortalmente ferido, cambaleia para a mansão e o Batman segue no encalço dele. Há um momento em que o Batman pega literalmente um bastão de beisebol e na ignorância quebra o bastão em cima do monstro. E nós percebemos na realidade que o monstro não estava fugindo. Na verdade ele já havia pedido socorro e quando os monstros, os demais monstros, chegam para atender o predador, eles percebem que na realidade, como guerreiros de honra que são, eles percebem que o Batman sobrepujou. Não apenas conseguiu escapar, sobreviver ao monstro, como o derrotou. A ponto do monstro pedir arrego e pedir para os monstros, virem buscá-lo. Diante disso, os monstros entregam a espada do predador para o Batman, mas antes entregam para o monstro para ele cometer um último ato de honra, Ele morre com honra, ele se mata antes de se entregar. Eles entregam a espada para o Batman e partem do planeta. Senhores, aqui fica uma coisa que na realidade a gente sabia, que ia ter continuação. O Alfred fala assim, senhor, o que vai impedir agora, Quer dizer que existe um planeta cheio de monstros que nem esse. Ele falou, o que vai impedir eles de virem aqui com a gente? Aí ele fala, eles não virão, não agora que viram que vive em Gotham. Obviamente, pessoal, falei isso aqui foi feito em 92. Eu acho que foi em 95. 95. Não demorou, mas em 95 fizeram uma continuação. Batman vs Predador 2. Senhores, nem preciso dizer, essa história aqui, muito bem conduzida e escrita por Gibbons, ela foi indicada ao Eisner, vencedora do prêmio de melhor arte final. Se vocês repararem, pessoal, o ano é 92. 92, pessoal, tinha uma obra que estava sendo lançada e que estava ganhando tudo quanto era prêmio. E sim, estamos falando de Sandman. Essa obra, ela conseguiu, a arte final do Adam Kubert conseguiu superar a arte final do time de artistas de Sandman e conseguiu vencer o Eisner. Angariou o Eisner dele. E até hoje ela é considerada uma das melhores histórias de crossover entre personagens intereditoras, tá? Então, realmente aqui é uma história simples, com uma premissa ágil, não é cansativa, muito bem escrita, muito bem roteirizada, desenhada, sabe? Arte finalizada, colorida, sabe? Tudo aqui funciona em prol da história. Então fica aqui mais uma vez assim, realmente o elogio para essa saga. Eu brinco, se vocês comprarem esse livro só por conta dessa primeira parte, você já está valendo o livro. Ao final dessa história, pessoal, nós temos no pós-fácil aqui um relato da editora da Diana Schultz, que era a editora da Dark Horse na época, e do Dennis O'Neil, que era editor da DC na época. Só que é muito interessante aqui mostrar, ela mostra um relato de como, quando ela encontrou Dave Gibbons e os irmãos Kubert, em outros momentos, em outras convenções, inclusive também no momento da premiação do Eisner. E ela relata o fato de que ela sempre brigava com eles por conta dos cumprimentos de prazo e tudo mais, como todo editor tem que fazer, mas ela relata simplesmente que ela ficava encantada, primeiro com o cavalheirismo do Dave Gibbons, segundo com a qualidade das histórias, já que para ela era uma história que, por mais que eles percebessem o potencial comercial das vendas, eles jamais poderiam imaginar que aquela primeira história fosse ser tão boa a ponto dela ser indicada aos prêmios Eisner e vencer inclusive na categoria artística. É interessante ver aqui também no pós-fácil final do Dennis O'Neil, em que ele diz assim: pessoal, eu gostaria muito de dizer que eu tive realmente uma participação maior nessa história e de que ela só deu certo por minha participação dentro dela, mas não foi o que aconteceu. Ele fala assim: essa foi uma das histórias em que eu menos
tive trabalho, eu deixei trabalho todo com a Diana Schultz e estive vivo o suficiente para receber os louros da história. Denis O'Neill, como sempre, né, de uma humildade, simplicidade e um gênio, né, meus amigos, da escrita, né, fez várias histórias aí que, sinceramente, são dignas de nota. Nós já fizemos aqui, eu já fiz uma história, um vídeo no canal falando sobre, sabe, os seus grandes acertos, as grandes obras dos quadrinhos. Vou deixar, inclusive, na tela final e, nos cards aqui durante o vídeo. Pessoal, só para compartilhar aqui, vou voltar para a grua, só para mostrar as capas alternativas. Olha a galera que estava envolvida, as capas alternativas. Será que vocês conseguem identificar aqui o traço do Arthur Adams? Essa aqui, pessoal, ninguém mais, ninguém menos que John Byrne fez. Aqui, Jackson Weiss, pessoal. E Gregory Wright. John Higgins, pessoal, fazendo aqui essa capa belíssima. Um desbunde isso aqui. Adam Hughes. Cara, olha essa arte do Adam Hughes, pessoal. Que faz em frente à arte do Arthur Suidan, né? Meus amigos, Michael Kaluta. Senhores, só isso aqui. Sankiff, pessoal. Que detalhe, Sankiff acho que nessa mesma época também. Não. Pouco depois disso, ele iria pro Sandman, né? Trabalhar no Sandman. Olha aí, que fato curioso. Joey Kubert, pessoal. A arte aqui do Joey Kubert, o pai. E finalizado por Adam Kubert. Aqui a arte de Mike Mignola, que, né, fez a capa. Que foi utilizado, inclusive, na capa, né? Vocês podem... Aqui, Steve Rude fazendo a capa. Senhores, olha isso aqui. Perspectiva desse cara, rapaz. Tim Sale, pessoal. Já vi muitas capas do Tim Sale, mas ele desenhando o Predador realmente é uma coisa... Walter Simonson, pessoal. Walt Simonson. Sensacional. Matt Wagner. As capas aqui é uma melhor do que a outra, né, pessoal? Chris Warner. Senhores, nem preciso dizer, né? Isso aqui por si só. Tom Yates. Essa galeria de capas aqui, olha só, pessoal. Chris Warner. Olha, Chris Warner também fez uma outra. Fez uma série de capas. Isso aqui, tudo aqui é Chris Warner, pessoal. Olha aqui, usando a armadura. Senhores, olha isso aqui. Olha essa arte aqui. Do Dave Gibbons. Que isso aqui, pessoal, é a capa do encadernado, quando saiu.